Você sabe qual é o papel do ciclo circadiano no desempenho esportivo? Suplementação para regulação do ciclo circadiano é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Camila Mai. Ela possui 14 anos de experiência na área de nutrição, com especializações em nutrição esportiva, estética, saúde mental e fitoterapia. É idealizadora do My.co Health and Spa, um espaço dedicado à saúde integral, com foco na construção de um estilo de vida funcional para a realização pessoal de cada paciente. Já impactou mais de 8.500 vidas com atendimento nutricional personalizado. Camila, que prazer te receber novamente no programa. Prazer é todo meu. Contribuir, né, com informação é tudo que a gente gosta. Sim. E mais uma vez com um tema fantástico, que eu acho que vale a pena a gente começar colocando todo mundo na mesma página. Então, explica pra gente exatamente o que é o ciclo circadiano e qual a importância dele para a saúde física, para a saúde mental. Nós temos um relógio biológico, na verdade, nós somos seres da natureza e funcionamos de acordo com ela. A questão é que a gente não respeita isso, né? Então, o ideal de fato é que quando o sol nasce, é o momento de começarmos as nossas atividades. E quando o sol se põe, já é o momento de começarmos a nos resguardar. Toda vez que a gente segue melhor esse fluxo, nós temos uma organização de uma cascata hormonal, né? E de vários neurotransmissores que são regulados pelo simples fato de você funcionar de acordo com esse relógio biológico interno. Perfeito, perfeito. E aí, o que acontece então se esse relógio biológico interno, se esse ciclo circadiano não está bem regulado? Ou melhor, antes mesmo do que acontece, o que faz com que ele fique desregulado? Muitas vezes, dentro de uma própria rotina de vida, seja uma pessoa que é plantonista, né, um delegado, o próprio atleta que viaja e que vai para algum lugar onde tem um outro horário, né, então muda de país, então tem esses jet lags também que podem alterar, mas mais do que isso, existem coisas que a gente faz na nossa rotina do dia a dia, como por exemplo, não acordar no mesmo horário, fica colocando no soneca, naquele despertador, tem coisas bem do dia a dia mesmo que a gente altera. O simples fato de durante a noite ficar muito exposto à luz artificial, o que vai fazendo com que você não consiga ter a condução exata, né, desse ciclo circadiano. Então, diariamente estamos, né, sendo expostos às coisas que vão alterando esse ciclo. O fato, por exemplo, de jantar muito tarde, né, de jantar 10 da noite, por exemplo, já vai alterando esse ciclo também. Então, e ele vai descompensando os nossos hormônios. Então, tudo que a gente quer para ter performance, para ter bons resultados, é aquela cascata hormonal perfeita, né? De ter a produção do GH durante o nosso sono, de ter uma testosterona ótima, estar com os nossos hormônios ali, seja estrona, estradiol regulados, mas o simples fato de estar descompensando, colocando muito no soneca, deixando para acordar depois, se expondo à luz artificial, tendo estresse ao longo do dia, já vai alterando esse ciclo biológico que aí, de fato, também vai alterando essa cascata hormonal. Perfeito. E aí sim, então, uma vez alterada, quais são as consequências de ter o ciclo circadiano desregulado? As consequências são justamente acúmulo de gordura abdominal. Imagina que o seu corpo ele está numa situação de estresse.
em uma situação de estresse, ele começa a compensar, né? Então, ele vai começar a fazer alguns tipos de compensação e desse modo a gente já entra naquele ciclo mais inflamado, digamos assim, né? Então, começa assim a aumentar a gordura abdominal, posso ter falha de memória, falha de concentração, diminuir a minha performance, ter fadiga, né? Porque imagina que é uma coisa perfeita, que é um corpo perfeito, né? Com uma cascata hormonal linda, maravilhosa, e a gente sempre desregulando. Então, o seu corpo toda vez tem que fazer um esforço enorme para então regular, para daí então vir a ter mais resultados. Então, esse cansaço, indisposição, insônia estão totalmente atrelados, né, a essa desregulação do ciclo circadiano. Perfeito. E que com o tempo resulta também em um monte de doença, né? Porque quando a gente passa a pensar que vai impactar o sono, por exemplo, você ter uma insônia, diminuir horas de sono, sabemos que essa restrição também do número de horas impacta em possível diabetes, hipertensão e uma série de doenças ali atreladas. Assim como a própria desregulação do reloginho. Eu sempre digo, né? Tem toda a tua escolha de agora impacta nos teus próximos 10 minutos de vida, assim como nos teus últimos 10 anos de vida. Então, o modo como você escolheu despertar hoje pela manhã já define isso. Então, se você acorda de manhã e já vai olhar para a luz artificial, você já não está fazendo uma produção adequada, até mesmo do seu próprio cortisol. Né? Agora, se você levanta da cama e vai, abre a janela, se conecta com a luz do dia, faz a retina do teu olho entrar em contato com luz natural, você já regula lá no hipotálamo toda essa regulação de hormônios. Então, são atitudes simples do dia a dia que a gente pode usufruir. Nossa, fantástico. Adorei isso dos 10 minutos e os últimos 10 anos. Realmente traz uma imagem de impacto, né? E vamos trazer, então, agora para o contexto do atleta. Quando a gente pensa, então, no ciclo circadiano, qual é a importância dele, dessa regulação, para o desempenho, para a recuperação de um atleta? Imagine que, por exemplo, você tem um campeonato, tem um torneio, né, em alguma outra cidade, e você dormiu, enfim, né, na viagem, e você precisa chegar lá e ter um ótimo desempenho. Então, ali já desregula essa tua recuperação e você já vai sentir o impacto no dia seguinte. E muitas vezes a gente não pode ter aquele cenário lindo, maravilhoso, perfeito, de que vou conseguir dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Estamos, né, também dependentes de algumas situações, seja, por exemplo, vou para outro país, enfim, né? Então, às vezes só consigo treinar tarde da noite, como não vou comer depois, então preciso também adequar minha alimentação e dentro da rotina que eu consigo estabelecer. Para isso que a suplementação ajuda. Justamente porque eu posso estar fazendo uso de adaptógenos, por exemplo, que vão ajudar a regular esse cortisol que se altera quando eu não consigo dormir muito bem. Se eu não estou conseguindo pegar no sono logo em seguida, desde a própria melatonina, o magnésio inositol, que podem ajudar a contribuir na qualidade desse sono. Então, nós vamos precisando usar alguns suplementos, mesmo a própria creatina, que a gente já tem evidências que uma noite de sono mal dormida, utilizando uma dose de creatina, a gente já consegue ter mais energia no dia seguinte por usufruir dela. Então, a suplementação vem, de fato, a agregar dentro da nossa rotina de vida corrida também e daquilo que a gente está dependente de, né? Com certeza. E aí, pensando, então, nos impactos para o atleta, se a gente pensa em um ciclo que está desregulado e que isso vai desregular completamente a cascata hormonal, a gente sabe que para o correto desempenho, além do treino, o ambiente hormonal ele tem que ser favorável, né? Então, ter o ciclo circadiano desregulado, ele vai acabar impactando uma testosterona, como você muito bem falou, o cortisol, a própria melatonina. Então, a recuperação e o desempenho ele ficam extremamente prejudicados, né? E aí entra o risco de lesão, né? Porque o que destrói com a vida de um atleta estar lá na constância dos treinos, evoluindo na performance e de repente entra para algum tipo de lesão causada por essa fadiga e uma recuperação que não foi boa, pode destruir de fato com uma carreira de um atleta, né? Então, tudo que a gente quer evitar sempre é de não ter lesão, porque a constância é o que nos leva à evolução, né? Se a gente vai treinando todos os dias, conseguindo ter uma boa recuperação, é ali que a gente consegue
a avançar. Então, o que eu mais me preocupo com os atletas que eu atendo é sempre na constância, né? Para a gente não ter lesão de forma alguma. E desse modo eles conseguem uma evolução muito melhor e mais abrangente. Então, por isso, cuidar desses detalhes do dia a dia é de extrema importância, né? Porque às vezes a gente vai pensando ali em fazer alguma reposição hormonal, enfim, e não está cuidando do básico, que é da rotina do sono, né? Que é de fato de ficar longe das telas por 1 hora. E a gente sabe muito bem que se a gente abre uma brechinha para essas telas, eu brinco, né, que o Instagram, por exemplo, come a gente vivo, né? Porque aí você vai ali, de repente passou 1 hora e se entrega fácil, né? Então, não deixar isso acontecer e realmente ir usufruindo algumas vezes até da própria suplementação para ajudar a regular. Fantástico. Camila, e assim, você disse tudo, porque eu acho que para algumas pessoas podem estar entrando em contato até agora com esse conceito aí de ciclo circadiano, e quando a gente pensa no atleta, no praticante, a gente sempre pensa na prática do exercício, o exercício é o que interessa. Então, olhando para esse cenário, essa questão de manter o ciclo circadiano regulado, pensando no atleta, você acha que isso é algo que é um complemento, é uma cerejinha de bolo ou é uma coisa básica que todos têm que cuidar? Eu não tenho dúvidas de que hoje, com mais de 14 anos como sendo nutricionista, o que mais traz resultado é a gente conseguir fazer, né? Principalmente para uma pessoa que não treina de noite, obviamente, né? Então, eu já falei aqui que existem, né, as exceções e tem como a gente regular isso. Mas o que mais funciona é a gente fazer pelo menos aquelas 12 horas de jejum, né? Ou seja, fiz meu jantar às 7 horas da noite, vou fazer meu café da manhã a partir das 7 horas do dia seguinte. E isso é o que mais traz resultado. E isso, de fato, ajuda muito na regulação, não só do ciclo circadiano, como também do funcionamento intestinal. Então, eu diria que é premissa básica. Com certeza, a gente já tem visto cada vez mais nos estudos também, mostrando que o impacto metabólico é diferente daquilo que você come, não só referente às calorias, né? Então, vou comer uma fatia de pizza, por exemplo, eu comer ela ao meio-dia e eu comer ela às 10 da noite, eu estou comendo as mesmas calorias, mas o impacto metabólico é diferente. Então, não é só uma contagem calórica, é sim a hora que a gente come faz influência, sim. E ainda mais coisas que a gente sabe que desregulam ainda mais, como, por exemplo, fazer o uso de cafeína ou de estimulantes depois das 4 da tarde. Eu vou ter alteração no GABA, que é esse neurotransmissor que favorece a produção de melatonina, essencial, eu diria, né, para a formação de melatonina, e isso faz com que você não tenha um sono reparador, e aí não tem como ter um treino de qualidade no dia seguinte. Nossa, fantástico, assim. Você deu umas dicas extremamente ricas e muito práticas neste momento. Escutem, por favor. E vamos usar isso como pontapé para a gente ir para o próximo bloquinho. Então, fiquem aí, fica aí que já já a gente volta com a Nutri Responde. Camila, no bloco anterior, a gente falou sobre o que é o ciclo circadiano, o que pode alterar ele e quais são as consequências dessa alteração. E você já começou a pincelar, adorei, um pouquinho do que a gente pode fazer para manter esse ciclo circadiano regulado. Então, vamos olhar agora para isso com um pouco mais de detalhe, tanto do ponto de vista de estilo de vida, de nutrição, quanto principalmente de suplementação. Então, de forma geral, o que a gente precisa fazer, começando pelo estilo de vida e a nutrição, para manter o ciclo circadiano regulado?
Antes de mais nada, é entender a particularidade de cada um, né? Então, se você, com frequência, tem essa alteração de tem 2 dias que você dorme num horário, 2 dias que você precisa dormir em outro, você vai ter uma alteração, obviamente, ali, principalmente do cortisol, e para isso a gente precisa fazer uso de alguns adaptógenos. E aí entra a própria ashwagandha, o crocus sativos, que são exemplos de suplementação que auxiliam na regulação, né, então, desse nosso ciclo circadiano. Então, esse é um dos pontos, a gente entender a particularidade, de fato, de cada um, e aí entendendo como exemplos, como eu trouxe antes, né? Ah, foi uma noite de sono que eu tive mal dormida, né? Então, esta noite eu não consegui ter uma recuperação adequada. Quando eu desperto na manhã seguinte, fazer o uso de às vezes até mais de uma dose da creatina, porque naquilo ela vai te favorecer essa produção do ATP, o que vai te trazer mais energia, e desse modo você também vai ter uma recuperação melhorada. Esses são os principais pontos. Perfeito. Então, assim, de forma geral, num cenário ideal, o que manteria esse ciclo regulado é ter uma constância de horários. É acordar no mesmo dia, no mesmo horário todo dia, dormir no mesmo horário toda noite, entrar em contato com luz natural de manhã, é ter o escuro absoluto à noite para poder liberar a melatonina. Com isso a gente vai mantendo ali cortisol e melatonina regulados. E uma dica bem importante que você já deu até no bloco anterior, a questão de comer cedo, né? Terminar de comer cedo também para manter esse ajuste. Exato. E aí agora entrando mais na particularidade da suplementação. Você já mencionou a creatina, que seria interessante o uso contínuo, mas dependendo de um contexto de ter uma noite mal dormida, então ali pode dobrar a dose para cuidar um pouquinho desse ajuste, né? Você mencionou adaptógenos. Tem mais alguma coisa que seja... O que a gente precisa cuidar é até com os próprios suplementos que a gente vem usando no dia a dia. Um exemplo deles é a própria cafeína, né? Então, cuidar para estar utilizando esses estimulantes, né, mais cedo, principalmente nessa parte da manhã. E aí a gente entra com alguns que auxiliam principalmente a melhorar a qualidade do sono, como a L-teanina. E a L-teanina é importantíssima, né, para a produção dessa própria melatonina. Ela pode ser usada até de tarde também, para aquele que é mais ansioso, né? E para a produção dessa melatonina, que é para o sono, e isso auxilia muito, né, numa regulação de ciclo circadiano, é a gente fazer a cascata de produção da melatonina, que aí envolve vitamina B1, vitamina B6, a própria L-teanina, algumas vezes a suplementação do próprio GABA se torna importante também, para então produzir essa melatonina. Muitas vezes eu faço a suplementação personalizada com as vitaminas e nem prescrevo a melatonina, porque justamente a gente vai fazendo esse estímulo natural da pessoa, né? Agora, para algumas situações é necessário, se faz necessário sim, inclusive o uso da própria melatonina. É importante cuidar ela, porque algumas vezes tem pessoas que realmente não se adaptam, que acordam ainda mais cansadas, né? Então, essa é uma observação importante, se você demora muito para dormir, se você desperta ao longo da noite e se pela manhã você ainda acorda cansado. Então, cada uma dessas questões vai mudar qual é o tipo de suplementação personalizada, porque depende muito da situação de cada um. Então, às vezes a gente precisa de uma melatonina mais rápida, né? Ou às vezes a gente precisa de uma melatonina né, que vai fazer essa liberação mais prolongada, e algumas vezes a gente precisa desses estimulantes mesmo na parte da manhã. Perfeito. E acho que outro que também tem ganhado bastante relevância quando a gente pensa nessa questão do sono é o magnésio, né? Eu até mencionei ele antes também, que é principalmente magnésio inositol, e é muito interessante, assim, porque eu já tive pacientes que trazem que... Teve uma que ela trouxe assim, meu Deus, Camila, eu relaxei músculos que eu nem lembrava que existiam. Porque às vezes a gente passa o dia todo tão contraído também que você não se permite relaxar. Então, muitas vezes, ao invés de tomar um relaxante muscular, que pode atrapalhar completamente seu processo de hipertrofia, fazer o uso de um magnésio, por exemplo, pode ser muito mais inteligente, né? Porque você vai estar trazendo esse relaxamento e, ao mesmo tempo, já vai estar contribuindo para a qualidade do seu sono. E é incrível o quanto que ajuda mesmo, né? O magnésio, ele está em mais de 300 rotas bioquímicas, então... Ele tem relação com fadiga muscular, tem relação com contração muscular, com dores de cabeça, com concentração, com qualidade do sono.
vai diferenciar mais qual é o tipo de magnésio que a gente vai escolher para cada situação. Fantástico. E acho que uma coisa também que você falou, que eu acho fundamental a gente reforçar, é essa questão de a suplementação, ela sempre tem que ser individualizada, bem pensada para cada caso, e dependendo do objetivo, também tomando alguns cuidados. Então, como você muito bem comentou, quando a gente está pensando nessa questão do ciclo circadiano, aqueles que são estimulantes, eles precisam ter o horário adequado para serem utilizados, né? E muita cautela, né? Porque não é só pensar no meu rendimento do dia de hoje. Não é só eu pensar naquele pré-treino de hoje e eu ter um excelente treino hoje e não pensar na minha recuperação. Eu diria que a recuperação é mais importante, né? Porque no momento que você faz uma recuperação ótima do treino de hoje, você vai estar muito melhor para o dia seguinte, né? Então, se você vai usando muitos estimulantes, principalmente o uso de energéticos, principalmente, a consequência não é só no dia, não é só nessa noite. Você atrapalha a sua produção hormonal para dias seguintes, né? Então, não vale a pena, porque você faz um treino que é ótimo e o restante da semana você não está bem. E como você muito bem falou, o que importa é a constância. Exatamente. Camila, para a gente fechar, então, o que seriam assim, para quem está nos ouvindo, meu Deus, ciclo circadiano, preciso cuidar, vou começar a cuidar do meu ciclo. Quais são as principais dicas para a pessoa que quer começar a cuidar hoje? A melhor delas é quando você acordar, abra a janela e se conecte com a luz do dia e não a luz artificial. Isso muda o jogo, porque você realmente consegue fazer esse estímulo do cortisol, que é o que tem que ser estimulado nesse período da manhã, e você liga a sua cascata de hormônios, né? Então, além disso, jante cedo, de preferência de 3 a 4 horas antes de dormir, se possível, obviamente. Caso você treine muito mais tarde, aí precise jantar mais tarde, é preciso fazer essa adequação. Mas para aqueles que conseguem, né, jante mais cedo. Tente manter as suas refeições mais no período diurno, né? Então, quando tem luz do sol, é o momento de se alimentar. Quando o sol, né, se põe, é o momento de já começar a se resguardar. E sim, aquela clássica, né? Evite telas 1 hora antes de dormir. Que assim, é tão batido e tão pouco feito, né? Então, eu diria que tem muitas pessoas que na sua casa, no período da noite, mantém a casa como se fosse dia, com a luz da cozinha ligada, do banheiro ligada, da sala ligada, a TV ligada, é aqueles super estímulos que fazem com que a gente não produza esses hormônios de forma eficiente. Fantástico, muitíssimo obrigada. E eu acho que eu gostaria de fechar com um recado para as pessoas, que é comum, e você falou, é algo batido. Então, é comum as pessoas falarem, tipo, isso eu já sei. Mas você só pode falar que você sabia algo de verdade se você coloca em prática. Então, se pergunta, você já sabe de verdade? Você está fazendo? Depois de fazer, a gente volta a conversar. Muito bom. Camila, muitíssimo obrigada. Deu belas e muito úteis dicas. Obrigada, eu que agradeço. Uma belíssima oportunidade estar aqui e com essa pessoa tão especial para mim, que é a Deise. É sempre um prazer estar com você e com vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.